Ô, Rafa, a gente sempre nesse primeiro momento aí da aula, a gente faz uma conversa assim sobre o histórico de concurso, né? Eu já te conheço há muito tempo, eu sei de toda a sua história, né? Mas se você Aham. pudesse aí um minutinho assim, só para passar como é que foi seu histórico de concurso, como foi sua experiência, o que que você pode sugerir para o pessoal que está aí agora batalhando aí para esse concurso de procurador do DF, a gente te agradece. Beleza. Pessoal, então, primeiramente, boa noite. Desculpem o atraso aí desses 13 minutinhos. Primeiro, queria agradecer ao professor Reinaldo pelo convite. Eu tenho um carinho muito grande pelo curso Uniju, inclusive, juntamente com o Reinaldo. Eu sou um dos fundadores também do curso Uniju. É sempre uma alegria estar com vocês, estar dando aula aqui também, participando, especialmente para esse tipo de concurso, que é o procurador do DF, porque é um concurso que a gente já montou várias turmas sobre ele, inclusive a primeira turma de Brasília. Para esse concurso, eu dei aula, que foi a turma de 2004. Então, esse concurso teve em 2004. Eu já dei aula para ele desde essa primeira turma aí em Brasília. Temos aula depois no dia, eu acho que foi 2007 que teve um concurso de novo de procurador DF. Depois outro em 2013. E agora, 2020, novamente estamos juntos aí. Falando um pouco da minha história, né? Meu nome é Rafael Vasconcelos. Atualmente estou como procurador da Fazenda Nacional, trabalhando junto ao TRF, o Tribunal Regional Federal daqui da primeira região. Trabalho no setor chamado DIAES, que é a Divisão de Acompanhamento Especial. Então, os casos mais importantes daqui do DF que passam pela gente, eu acabo trabalhando neles, focado nessa parte de memorial, sustentação oral e despacho. Antes de estar na Fazenda Nacional, eu fui juiz de direito lá no Tribunal de Justiça de Roraima. Eu fui até, na verdade, assim, eu já era procurador da Fazenda, fui para a magistratura, fiquei lá durante 7 meses e retornei para a Procuradoria da Fazenda. Antes, eu fui procurador do Estado de Sergipe, aprovado em primeiro lugar. Então, essa matéria de fazenda pública, concurso de PGE, são os concursos que eu mais foquei na minha vida, foram esses, concurso de procuradoria estadual. E eu sugiro para vocês que estão estudando, então já entrando nossa como se preparar, né, como fazer esse tipo de concurso, a minha sugestão é focar em resolução de questões. Então, eu não sugiro realizar muita leitura de doutrina, até porque não dá tempo. A previsão é de sair o edital em novembro, pelo que teve na última notícia. Então, a previsão é edital em novembro e a prova para fevereiro, janeiro, por aí. Porque pela lei do DF, quando publicar o edital, tem 3 meses para a prova. Então, falando no edital aí para novembro, teremos a prova aí para janeiro, fevereiro, mais ou menos por aí. Então, a gente tem pouco tempo de preparo. Parece que é muito tempo, mas já estamos em agosto, né? Então, até o final do ano temos mais 4 meses, depois mais uns 2, vamos dizer assim. Quer dizer, a gente tem aí de 7 a 8 meses de preparação. Já é uma preparação intensiva. Então, não dá para você ficar lendo doutrina, viajando demais, não. Minha sugestão é, o material que eu indico são basicamente 2 pontos que eu indico, né? Primeiro, é o Revisaço da editora Juspodium, ou então aquele livro de questões, eu tenho ele aqui, é o livro de questões do Vander Garcia, os dois para procuradorias estaduais. Então, a primeira coisa que eu sugiro é resolver questões do livro do Vander Garcia, são 4.000 questões de PGS, da editora Foco, ou então resolver o da editora Juspodium, que o coordenador é o Rogério Sanches, inclusive. São 2.397 questões objetivas comentadas. Então, minha sugestão é resolver esses 2 livros, ou um deles, pelo menos, e, paralelo a ele, ler doutrinas, que doutrina? Ler jurisprudência do Dizer o Direito. Então, no site Dizer o Direito tem lá jurisprudência. Eu sugiro ler essa jurisprudência do Dizer o Direito, a versão completa, tá? Resumida, não. A versão completa de pelo menos um ano e meio para trás. Então, de agora para trás, um ano e meio, lê aí inteira o Dizer o Direito, versão completa. E, paralelo a isso, as matérias que você tiver mais dificuldade, sendo matérias mais específicas, como trabalho, processo de trabalho, financeiro, algumas matérias são importantes para a PGDF e que às vezes você não tem uma vivência nessas matérias, a minha sugestão é de comprar um resumo bem enxuto, da editora Juspodium também tem vários lá, então pegar um resumo enxuto e ler esse resumo. Então, essas matérias mais específicas, ambiental, previdenciário, empresarial, financeiro, essas matérias mais específicas que é difícil estudar. Então, eu sugeriria ler um resumo dessas matérias. Então, basicamente é isso. Em resumo, resolver questões, seja pelo Revisaço ou pelo Vander Garcia,
Ler o Dizer o Direito, versão completa, do último 1 ano e meio, 2 anos, aí vai depender do seu fôlego para isso, e leitura de resumos das matérias que são específicas e que você não tem vivência. Minha sugestão é da editora Juspod, porque hoje é a editora mais focada para concurso, tá? Então, minha sugestão seria essa. E a gente não pode esquecer, hein, Rafa, do livro que a gente está lançando, né? Opa, esse também. Se não ler, não passa, né? Esse é quase que o requisito do concurso, né? Pois gente, tem um livro que eu, professor Reinaldo, e mais vários procuradores do DF, que estamos lançando aí para... Eu acho que mais 1 mês e meio, 2 meses está na praça. É um livro de tópicos especiais para procurador do DF. É um livro bem específico, só para PGDF. Tópicos especiais. É uma, vamos dizer assim, uma doutrina resumida. São os principais pontos que vão cair na sua prova, vão estar nesse livro aí. Então, processo civil, por exemplo, eu fiz a minha parte, deu 300 páginas. A toda quanto, hein, Rei? Deu de processo penal 280 e penal uns 160. E a gente já está tentando ali com o pessoal, né, da editora um preço especial aí para o pessoal da Uniju, né? Está fazendo o curso com a gente. A gente deve conseguir também. Então é isso, ó. Tá aí. Mas é isso, Rafa, olha só. Mas está até no edital, né? Se não ler, não é nomeado concurso, né? Eu acho que devem ter o quê? Uns 10 procuradores do DF, né? Escrevendo isso, né? Escrevendo o livro também. Vai ser um outro material aí, pessoal, para vocês. A gente, para quem está chegando a primeira vez, a gente tem feito essas aulas, né? Esses simulados gratuitos todas as quintas-feiras. Nós temos o nosso curso também, que já está todo disponível para acesso. O Rafael gravou lá com a gente a parte de processo civil, junto com o professor Paulo César. E, tendo interesse, a gente está sempre com as promoções aí. O cupom agora vai ser do professor Rafael Vasconcelos, depois a gente vai divulgar isso para vocês. Também a gente tem o nosso grupo do Telegram, hoje foi bem animado lá as discussões. Rafael vai entrar no nosso grupo também. Nós já estamos lá com 160 alunos nesse grupo, Rafa. Beleza? Então, e assim, de vez em quando, a gente sempre está lá discutindo com o pessoal, olha, sobre isso. Aí teve, semana passada, uma discussão sobre um ponto interessante, sobre home office para procurador do DF. Aí o Gustavo está lá, o Rafael está lá também, seu xará, Rafael Santos, e aí eles falando, né, sobre a questão do home office, é importante, muita gente de fora, né? Então, que sejam também querendo, o nosso grupo Telegram está aberto lá para vocês e tenham uma boa aula. E já vou começar direto com a turma, então, com as nossas 10 questões para procurador do DF, tá? Já estou aqui abrindo tudo, formatando. Olha só, temos então, são 10 questões. Essas questões todas, elas foram tiradas de temas cobrados em provas de procuradorias estaduais de concursos recentes. Então, tudo que é concurso recente, eu procurei alguns temas mais importantes e trouxe aqui para vocês em formato de questão. Deixa eu só achar aqui uma parte aqui do artigo. Rapidinho. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui a nossa primeira questão, tá? Nossa primeira questão é uma questão sobre teoria geral do processo. Então, deixa eu só preparar aqui o nosso quadro. Tá aqui, então, professor Rafael Vasconcelos. Estamos aqui no curso Unijur, nosso simulado para PGDF. Vamos lá. Nossa primeira questão já está aqui no quadro, tá? Se puder acompanhar junto comigo, vamos lá. Se puder responder também, gente, fica à vontade. Eu prefiro que você responda, inclusive, tá? Seja pelo chat ou pelo microfone mesmo, fica à vontade. Então, vamos resolver aqui a primeira questão. A primeira questão é a seguinte. Pergunta sobre teoria geral do processo, aplicação de normas processuais no tempo. Aí temos aqui o primeiro item dizendo, é possível falar em ultratividade no CPC, do CPC revogado, o de 73, mesmo após a vigência do novo CPC. Então, a pergunta aqui é a seguinte, a gente pode falar que se aplica ainda a norma do Código revogado hoje, na vigência do atual CPC, ou não? Pode marcar pelo chat ou pelo microfone. O que você acha? Temos ou não, ainda hoje, sobre a vigência do novo CPC, a aplicação de regras do Código revogado, de 73,
Temos ou não temos? Lembra, vou fazer aqui uma introdução do assunto antes da resposta, que temos as teorias sobre a aplicação da lei processual no tempo. Então, quando vocês vão respondendo, eu vou dando uma introdução na resposta. Da lei processual no tempo. Temos 3 teorias. Primeira é a teoria do isolamento dos atos processuais, estabelecendo o tempus regi actum, prevendo que a lei processual... Só fazer uma coisa rapidinho, gente. Só ligar aqui o meu mouse no... Estava no computador. Deixa eu ligar ele aqui no nosso notebook, que fica melhor de trabalhar aqui. Então, olha só. A primeira teoria que temos sobre a aplicação da lei processual no tempo é a teoria do isolamento dos atos processuais. Quer dizer o quê? Quando vem a lei nova, ela tem eficácia geral e imediata, respeitados os atos processuais. Por isso tem esse nome, isolamento dos atos processuais. A lei nova terá aplicabilidade imediata, mas teremos um isolamento dos atos processuais. Os atos a serem praticados na nova lei se submetem a ela. Os atos já praticados na vigência da lei antiga são atos jurídicos perfeitos e a lei nova não retroage. Logo, temos a aplicação, então, dessa teoria como uma das hipóteses. Inclusive, essa teoria, deixa eu achar aqui, é a prevista no artigo 14 do CPC. Essa teoria, inclusive, está prevista no artigo 14 do CPC, prevendo que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, em tramitação, respeitados os atos processuais. Então, inclusive, essa teoria A é a acolhida pelo nosso CPC. Bom? Segunda teoria, isolamento da fase processual. Isolamento da fase processual. Quer dizer o quê? Quer dizer que, quando vier a lei nova, ela só se aplica à fase processual seguinte. Então, se o processo está na fase de postulatória, por exemplo, a lei nova só se aplica à fase saneadora, que é a próxima fase. E essa teoria, portanto, então, não foi acolhida pelo Código, como vimos, foi acolhida a teoria do isolamento dos atos e não da fase processual. E a última teoria é isolamento do processo. Isolamento do processo. Então, a lei nova tem eficácia geral imediata, mas apenas aos processos que se iniciem posteriormente à vigência da nova lei. Então, a lei nova processual aparece e ela não se aplica aos processos pendentes. Só seria aplicável aos processos iniciados após a nova lei. Então, essa é a terceira teoria, isolamento do processo. E não é acolhida também em nosso sistema, né? O sistema acolhe a teoria do isolamento dos atos processuais. E aí eu estou vendo aqui o pessoal no chat, todos acertaram, respondendo a pergunta em que, só apagar aqui, em que o Código Revogado continua tendo aplicabilidade excepcional de acordo com algumas normas das disposições finais e transitórias. Então, temos aqui, por exemplo, o artigo 1046. Cadê aqui? Cadê aqui? 1046, parágrafo 1º. 1046, parágrafo 1º. Prevendo, cadê aqui? Artigo 1046, parágrafo 1º. Prevendo as disposições do Código passado, que é essa lei que está disposta, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogados, aplicam-se às ações propostas, já anteriormente, né, e não sentenciadas, até o início desse Código. Então, uma ação que já começou no procedimento sumário, ela continua tendo aplicabilidade e regência pelo Código passado, mesmo sob a vigência do novo CPC. Então, teremos aí uma possibilidade de ultratividade do Código Revogado. Por isso, o gabarito é verdadeiro. Beleza? Então, nosso primeiro item, gabarito é verdadeiro. Segundo item. Um item sobre formas, mecanismos de resolução de conflitos. Vou apagar aqui, tá?
Quem quiser dar um print aí, fica à vontade. Eu vou apagar aqui esse item 1 e começar no item 2. Vamos lá. Item 2. A nulidade da sentença arbitral somente pode ser reconhecida em impugnação ao cumprimento de sentença. E aí? A questão aqui está verdadeira ou errada? A nulidade da sentença arbitral somente pode ser reconhecida em impugnação ao cumprimento de sentença. Resposta. Vamos começar aqui por uma introdução, né? Introdução. A arbitragem é uma forma alternativa de resolução de conflitos. Na doutrina, existe uma divergência sobre se a arbitragem tem natureza jurisdicional ou não. E o entendimento do STJ para marcar em concurso é que a arbitragem tem natureza jurisdicional. Então, para efeito de concurso, vamos seguir o entendimento do STJ no sentido de que a arbitragem tem natureza jurisdicional. Mas, na doutrina, o tema ainda é controvertido. E como é que funciona a questão da arbitragem? Teremos, então, as partes via a convenção de arbitragem, que pode ser classificada em cláusula compromissória ou compromisso arbitral. A cláusula compromissória é estabelecida antes do conflito, é uma cláusula contratual. E o compromisso arbitral é estabelecido depois do conflito. Então, a cláusula compromissória é antes do conflito, compromisso arbitral depois do conflito. E os dois são espécies de convenção de arbitragem. E aí, pela convenção de arbitragem, as partes livremente pactuam que irão se submeter à decisão do árbitro. Elas definem quem é o árbitro e que irão cumprir com a sua decisão, chamada de sentença arbitral. Lembrando que a sentença arbitral, pelo artigo 515, inciso 5º, salvo engano, deixa eu confirmar aqui, inciso 5º, prevê, deixa eu ver só o inciso aqui, inciso 7º, aliás, prevê que a sentença arbitral é título executivo judicial. E desse jeito, vai ser então um título executivo judicial já objeto de fase de cumprimento de sentença. Então, essa sentença arbitral, que é a decisão proferida pelo árbitro, será executada via fase de cumprimento de sentença. Como não tinha um processo civil em trâmite anteriormente, você teve uma decisão lá em âmbito extrajudicial e agora vai executar no âmbito judicial. Por isso é que é necessário a instauração da jurisdição, como está aqui no artigo 515, parágrafo 1º, via propositura de uma ação. Então, aqui no artigo 515, parágrafo 1º, prevê que, nesse caso de sentença arbitral, além de outros casos, como sentença estrangeira e sentença penal, o devedor será citado no juízo cível para realizar o cumprimento. Então, ele vai ser citado no juízo cível para o cumprimento. Como ele é citado, isso quer dizer que deverá ser instaurada a jurisdição. Então, no caso de uma sentença arbitral não cumprida, o prejudicado contratará advogado que vai redigir uma petição inicial e dar entrada em uma ação de cumprimento de sentença, seguindo o artigo 515, parágrafo 1º. Então, teremos uma ação de cumprimento de sentença. Inclusive, foi um tema cobrado na última prova oral de juiz federal daqui, primeira região. Perguntaram o seguinte: fale sobre a ação de cumprimento de sentença. E muito candidato errou, dizendo que não existia mais isso, que o cumprimento de sentença era apenas uma fase e não uma ação. Errado, porque o cumprimento de sentença pode ser instaurado via fase de cumprimento de sentença, que é a regra geral, ou via ação de cumprimento de sentença, que é a hipótese do 515, parágrafo 1º. Então, teremos aqui uma ação de cumprimento de sentença para poder cumprir. E no trâmite desse cumprimento de sentença, aplicaremos as regras normais
da fase de cumprimento de sentença. E aí, será cabível impugnação ao cumprimento de sentença. Então, será plenamente cabível impugnação ao cumprimento de sentença. Deixa eu apagar aqui para a gente abrir um espaço, né? Depois dessa introdução. E a pergunta que está aqui no enunciado é: a nulidade da sentença arbitral, ela somente pode ser reconhecida na impugnação ao cumprimento de sentença? Ou ela também pode ser reconhecida de outra forma? Essa é a pergunta. E o gabarito, eu vou até lhe passar aqui o nosso comentário, é que vai caber na impugnação ao cumprimento de sentença pode alegar nulidade e também pode ser reconhecida via ação autônoma, como autoriza a lei de arbitragem nos artigos 32 e 33 da lei de arbitragem. Então, também na arbitragem pode reconhecer essa nulidade da sentença arbitral. É uma ação anulatória como qualquer outra, tá? Uma ação anulatória como qualquer outra. Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? Uma dúvida. Diga, claro, Bruno. Não poderia também impugnar através do recurso de apelação, no caso, fez a impugnação ao cumprimento de sentença, aí julgou improcedente. Você não pode apelar e buscar rever isso aí no tribunal também? Ou não? Assim, a pergunta que foi feita aqui seria no sentido de quais são as vias processuais para isso. Se é só uma ação, se é só impugnação, porque no seu exemplo seria um recurso, mas dentro da impugnação. Certo? Então, assim, na pergunta, somente no cumprimento? O cumprimento, mesmo que em grau recursal, não deixa de ser o cumprimento de sentença. Então, vamos dizer assim, o recurso não seria uma outra via, né? Ele seria uma via dentro do cumprimento de sentença. Então, ainda que você pensasse no recurso, o gabarito seria falso, né, da questão, por conta dessa possibilidade de uma ação autônoma. Então, as vias são ação autônoma e cumprimento de sentença. E nas duas, o recurso é cabível normalmente. Porque a ação autônoma é uma ação de procedimento comum, qualquer uma, e na ação de cumprimento, como você falou muito bem, vai caber o recurso, seja a apelação ou, a depender do caso, o agravo de instrumento. Entendi. Mas ver se o senhor concorda com essa visão que eu vou falar para o senhor. Olha só. A questão, ela fala: a nulidade da sentença arbitral somente pode ser reconhecida em impugnação ao cumprimento de sentença. Ou seja, o que ele está falando é o reconhecimento, no caso, uma nulidade. Esse reconhecimento da nulidade, ele também não pode ser reconhecido no tribunal? Vamos supor, teve a impugnação, o juiz negou. Aí você vai rever o caso. Aí chega lá no tribunal, ele reconhece realmente a nulidade disso. Também poderia ter esse raciocínio? Deixa eu te devolver a pergunta, tá? O tribunal reconheceu em grau de apelação, não foi isso? Sim. Certo. Apelação interposta onde? O juiz acorda. Mas em que procedimento? Não, ele teve o cumprimento de sentença. Aí Isso. a parte devedora, né, apresentou a impugnação. O juiz julgou, proferiu a sentença. Certo? E aí rejeitou a impugnação. Aí ele vai e apela. Ele não pode apelar dessa Então, mas estou te falando o seguinte: a apelação ela é interposta no cumprimento de sentença. Então, o que está escrito no enunciado da questão continua sendo, não muda o que está o enunciado. Porque, ainda que você pense a apelação, mas é uma apelação no cumprimento de sentença. Então, ela pode ser reconhecida no cumprimento de sentença? Sim. Seja no seu julgamento originário ou no seu julgamento recursal, que é a sua apelação. Mas não deixe de ser cumprimento de sentença. O gabarito seria falso por quê? Porque ela pode ser reconhecida no cumprimento de sentença, seja em grau originário ou em grau recursal, e também pode ser reconhecida em ação autônoma. Então, o erro está somente não, falso, porque também pode ser em ação autônoma. E nas duas situações, seja em grau originário ou em grau recursal. Obrigado, professor. Eu nada. Vamos lá. Terceira questão. Terceira questão. Isso aqui é boa também, hein? Em ação civil pública, que busca condenação por improbidade administrativa,
decorrente de fraudes em procedimentos licitatórios, haverá a formação do litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e as empresas eventualmente contratadas. E aí? Verdadeiro ou falso o item? Vamos ver aqui, ó. Então, dando aqui nossa resposta, o tema trata de ação civil pública em improbidade administrativa. E a ação foi movida contra quem? Foi movida contra o agente público mais as empresas. Essa ação foi movida contra o agente público mais as empresas. E a pergunta é, nesse caso, haverá ou não a formação de um litisconsórcio passivo necessário? Primeiro, vamos discutir o seguinte. O Ministério Público, nesse caso, ele tem legitimidade ativa? O promotor, o Ministério Público, tem legitimidade ativa ou não? O Ministério Público, no caso, tem sim legitimidade ativa plena para poder ajuizar ação civil pública em situações de improbidade. Ele tem plena legitimidade. Aqui sem problema. Outra pergunta. De quem é a legitimidade passiva na ação de improbidade administrativa? Quem figura no polo passivo? Quem que é réu da ação de improbidade administrativa? Vai ser o agente público, pode ser sim, e os responsáveis pela prática do ato. Deixa eu abrir aqui rapidinho na Lei 8.429. Deixo ela aqui para vocês, que tem um artigo expresso disso nela. Deixa eu ver se eu acho essa lei aqui. Então, na Lei 8.429, onde fala de legitimidade passiva, cadê aqui? O ato de improbidade, tal, essa lei, pá. Já fiz cada defesa nessa lei aqui, viu? Essa lei é fera, viu? O que a pessoa poderá representar. Lembra disso, ó, pelo artigo 14, qualquer um pode representar, mas a legitimidade ativa é restrita. Então, ela será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Deixa eu juntar ela aqui. Ó, temos, então, só para você analisar, tá? Temos aqui o artigo 17, que é importante. Ele foi cortado. Então, temos o artigo 17, que é importante. Trata da legitimidade ativa. Quem que pode ajuizar? É o MP e a pessoa jurídica interessada. E o particular pode fazer o quê, Rafael? Artigo 14, ó. Qualquer um, ele poderá representar a autoridade administrativa para instaurar o procedimento. Aí, cadê aqui o réu? Não estou achando é o réu, gente. Cadê o réu aqui? Artigo prevenirá, tal, instância inicial, petição inicial, cadê ele aqui? Será que não tem esse artigo, não? Será que eu viajei na maionese? Eu lembro que tinha um artigo falando aqui do polo passivo da ação de improbidade. Notificação do requerido. Gente, não estou achando o artigo não, tá? Mas, enfim, tem um artigo que trata aqui, estabelecendo que qualquer envolvido com a prática do ato de improbidade, pronto, achei. Vai entrar aqui no artigo 16, tá? Achei ele aqui. É o artigo 16, ótimo. A gente, às vezes, passa um aperto, mas acha. Então, deixa eu... Agora, o quadro que está apertado, tá? Deixa eu apagar aqui o 14 e 17 e colocar aqui o 16. Então, 16. Olha aqui, ó. Ele prevê aqui, ó, que o MP poderá requerer ao juiz para que decrete o sequestro de quem? Sequestro vem do agente ou terceiro que tenha se enriquecido ilícitamente ou causado dano erário. O que ele está dizendo aqui de maneira mais ampla é que tanto o agente quanto o terceiro terão legitimidade passiva no ato de improbidade administrativa. Então, nos dois casos, o polo passivo é de quem? Do agente ou terceiro. Então, temos aqui a legitimidade passiva, que é do agente ou terceiro. Então, quando a gente diz que a ação no enunciado foi ajuizada contra a empresa, contra as empresas e o agente público, perfeito. Temos aqui tranquilamente a legitimidade passiva é dos dois mesmo, artigo 16. Beleza. Só que a questão ela é um pouco mais ampla. Ela está perguntando o seguinte, se nesse litisconsórcio formará ou não um litisconsórcio passivo, até aqui verdadeiro item,
E vem um detalhe agora, necessário. Então a pergunta aqui, em outras palavras, é: esse litisconsórcio que vai ser formado é um litisconsórcio necessário ou não? Ele é necessário ou facultativo? Tanto o agente envolvido quanto as empresas que estão envolvidas com a prática do ato, todos deverão figurar naquele processo no polo passivo? Ou poderia, por exemplo, o MP entrar com uma ação civil pública contra o agente público, depois outra ação civil pública contra a empresa A, outra contra a empresa B, ou não? Deve ser todas as empresas no mesmo processo. Essa é a pergunta. Esse litisconsórcio é necessário ou não? Tem que ser na mesma ação, sob pena de nulidade, ou podemos ter várias ações diversas que tenham conexão entre elas, porque o objeto é o mesmo, o pedido é o mesmo, desculpa, só que as partes são diferentes. E aí? O que você acha? Deixa eu ver o chat aqui, como é que tá animado o chat. Aqui, Bruno tá marcando que é falso, né? Bruno também, Bruno Miguel, tal. Beleza, maravilha. É isso mesmo, tá? Então o gabarito é falso, porque o litisconsórcio, no caso, ele é facultativo, tá? Temos um litisconsórcio facultativo. E o STJ tem jurisprudência pacífica nesse sentido. Está aqui o precedente. Então, quem quiser anotar, temos aí o STJ pacífico nesse sentido. Tranquilo aí? Beleza? Maravilha. Vamos então para o nosso quarto item. Quarto item. Quem quiser pode dar um print aí e vamos para o nosso quarto item. Quarta questão. Vamos lá. Uma questãozinha simples, mas nem por isso moleza. Uma questão que vem caindo muito em concurso recente, muito mesmo, que é perguntando se admite-se ou não o chamamento ao processo sucessivo. Chamamento ao processo sucessivo. Quando a gente vai aqui no CPC para os artigos, cadê aqui? Que tratam de intervenção de terceiros, temos aqui a possibilidade, cadê aqui? Temos aqui a possibilidade no artigo 125. Parágrafo 2º, então respondendo a questão, tá? No artigo 125, parágrafo 2º, temos aqui um artigo que trata da denunciação da lide. E aqui uma dica, tá? Uma dica. Como é que a gente decora a denunciação da lide? É bom decorar isso pelas palavras, tá? Intervenção de terceiros, decorar pelas palavras. Então, a palavra-chave de assistência é interesse jurídico. A palavra-chave de denunciação da lide é evicção. Evicção. Ou, você pode pegar uma outra palavra que também decora muito fácil, que é regresso. Então, a denunciação da lide cabe quando? Direito de regresso. Quando houver a possibilidade de discutir direito de regresso, caberá, nesse caso, a denunciação da lide. Então, ela é cabível quando houver essa possibilidade de exercer o direito de regresso. E a denunciação é cabível em duas hipóteses. Uma, a que eu falei agora, evicção. E a segunda, no caso de indenização. E aí, no caso de denunciação da lide, seja na hipótese de evicção ou de indenização, é possível, está aqui no código, no nosso quadro, uma única denunciação à lide sucessiva. Isso quer dizer o seguinte: quando houver a denunciação, trazendo o terceiro ao processo, é possível ter uma denunciação da denunciação. O denunciado à lide denuncia a lide uma outra pessoa. Por exemplo, eu entrei com uma ação de indenização contra uma pessoa que bateu no meu carro. E essa pessoa denuncia a lide outro que bateu no carro de trás dela, que causou o acidente. Então é possível o denunciado à lide denunciar a lide. O denunciado ser também denunciante. Beleza. Então, essa possibilidade é possível na denunciação à lide. Aí a pergunta é... Opa, quase que meu notebook voa aqui, viu? Aí a pergunta é a seguinte: vai caber também o chamamento ao processo sucessivo? E aí, cabe ou não o chamamento ao processo sucessivo? O que você imagina?
É cabível ou não? Vamos lembrar aqui. Quando que é cabível o chamamento ao processo? Quando que ele é cabível? Deixa eu abrir aqui para a gente ver as dicas, né? Então, temos aqui chamamento ao processo, está no artigo 130, prevendo que ele é cabível quando é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, do afiançado, na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores, quando a ação for proposta contra um ou alguns deles, e dos demais devedores solidários. Então, a gente pode dizer que vai caber o chamamento ao processo quando? Quando houver uma situação de coobrigados. Coobrigados. Temos aqui uma situação de coobrigados. Uma situação de responsabilidade solidária. Então, vai caber quando tivermos uma situação de responsabilidade solidária. Aí, nesse caso de responsabilidade solidária de coobrigados, um coobrigado pode chamar ao processo outro coobrigado. Lembrando que, pelo que está na lei, e que é muito em pergunta de concurso, pergunta demais se o devedor principal também se beneficia do chamamento ao processo. Então, por exemplo, pensa no caso de inquilino. Eu entro com ação contra o inquilino. Ele pode chamar ao processo os outros fiadores ou não? Então, o inquilino, ele pode chamar ao processo os outros fiadores ou não? O que você acha? No caso do inquilino, como ele é o devedor principal, perceba que essa hipótese não está no artigo 130. Então, o devedor principal não se beneficia do chamamento ao processo. O devedor principal não se beneficia do chamamento ao processo. Beleza? Então, o fiador pode. O devedor principal não pode chamar ao processo. Respondendo nossa pergunta. Beleza. Mas numa hipótese que seja possível chamar ao processo o outro coobrigado, então na situação em que o fiador é demandado, ele pode chamar outros coobrigados? Pode. Ele pode chamar tanto outros fiadores, quanto também poderá chamar o próprio devedor principal. Então, o devedor principal não pode se beneficiar do chamamento ao processo, mas ele pode ser prejudicado. Então, o fiador é demandado e chama ao processo o devedor principal. É possível isso? Tranquilamente. Tranquilamente. Isso é plenamente possível. Aí, nessa hipótese, a pergunta é: quando um fiador é demandado no processo, chama ao processo outro fiador, esse outro fiador chamado ao processo poderá chamar ao processo outro fiador? Pode. Então, aplicando essas mesmas regras, é admissível o chamamento ao processo sucessivo. Então, o chamado ao processo, ele poderá chamar outro ao processo. Então, o chamado ao processo também se beneficia do chamamento ao processo. Respeitadas as regras gerais, né? Respeitadas as regras gerais. Beleza? Então, a questão aqui boa, cai demais em prova também. Vamos ficar ligado com ela, tá? Uma outra pergunta, muito boa também, essa que é de competência. Então, questão 5. Professor. Questão 5, nossa metade aqui já. Essa 4 então está correta, correto? Que o senhor explicou aí. Oi? Essa 4 está correta, não é isso? Correta, correta, correta. O chamado pode chamar outra pessoa, o senhor falou. Beleza. Isso. Valeu. Nada. Vamos lá. Quinta. Na hipótese de competência federal delegada ao juízo estadual, cessa a competência deste quando instalada a vara federal, ainda que o feito se encontre em fase de cumprimento de sentença. Essa questão aqui é muito boa, tá? Então, olha só. Vamos responder aqui o item. O que ele está tratando aqui na hipótese? Então, o primeiro tema que temos é a competência federal delegada ao juízo estadual. Ao juízo estadual. Quando que isso pode acontecer? Está na Constituição, artigo 109, parágrafo 3º. Quando preencher 2 requisitos. No local
não houver vara federal, e o segundo requisito é quando se trate de conflito previdenciário entre segurado e INSS, ou que haja lei especial dispondo dessa maneira. Ou que haja lei especial dispondo dessa maneira. Aí suponha que, no caso, então, foi um conflito entre o segurado e o INSS. Aí, nesse caso, se tratando de conflito previdenciário, a ação deveria ser ajuizada na Justiça Federal. Mas como no local não tem vara federal e a matéria está no artigo 109, terceiro, nesse caso, a ação pode ser ajuizada no juízo estadual. Então, suponha que foi a hipótese da Constituição e a ação foi ajuizada no juízo estadual. Beleza. Aí a pergunta é, depois disso, foi instalada a vara federal naquele local, naquele território. Instalou vara federal. Aí vem a pergunta agora. E agora? O processo vai ser tramitado vai ser redistribuído para a vara federal ou permanece na vara estadual? Para poder responder a pergunta, precisaremos ler no CPC o artigo 43, que eu vou trazer aqui para vocês. Artigo 43. Olha o que ele diz para você. 43. Deixa eu apagar aqui em cima um pouquinho para a gente poder ter espaço, tá? Então, 43 diz o seguinte. Determina-se a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial. Então, registrou ou distribuiu a petição inicial, a partir desse momento, determina-se a competência e não se altera mais a competência. Olha o que diz a segunda parte. Sendo irrelevantes as modificações posteriores no estado de fato ou de direito. Então, o que acontecer depois do registro ou distribuição não muda a competência já estabelecida. Registrou ou distribuiu a petição inicial, o que acontecer posteriormente não muda a competência já perpetuada. Esse é o chamado princípio da perpetuatio jurisdictionis. Princípio da perpetuatio jurisdictionis. A competência se perpetua no momento do registro ou distribuição. Aqui não vai se alterar mais. Beleza? Regra geral é essa. Isso é um princípio. Só que o princípio tem, está ali embaixo, duas exceções. Então, deixa eu apagar aqui também para a gente ter espaço. Duas exceções. Então, tem aqui, ó, salvo quando, duas exceções. Primeira, quando suprimirem órgão judiciário. E segunda, quando alterarem a competência absoluta. No nosso caso da questão, não se trata de suprimir órgão judiciário. Se trata de alterar a competência absoluta. Então, no caso, como se trata de competência federal, e a competência federal ela é absoluta, houve, pela instalação da vara federal, uma alteração da competência absoluta. Então, vai se encaixar na exceção do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Ele vai se enquadrar na exceção ao princípio. Ou seja, instalada a vara federal, o processo vai sim para a vara federal. Ele sai da vara estadual e vai para a vara federal. Essa é a regra prevista no artigo 43. Muito importante esse artigo aqui, tá? Muito importante. Beleza? Deixa eu ver aqui as perguntas, que o chat está cheio de gente falando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Então, a galera respondeu a pergunta, né? Tá, então acabou que eu já respondi agora. O gabarito, então, fica verdadeiro, tá? Então, aqui o gabarito, a resposta é verdadeira. Então, na hipótese de delegação de competência, vai cessar a competência do juiz estadual
e o processo será redistribuído para a vara federal. Por quê? Porque, na hipótese, foi alterada a competência absoluta. Tudo bem? Independente da fase processual, né, professor? E independe da fase processual. A Marielle está perguntando aqui no chat um exemplo de supressão de órgão judiciário. Marielle, seu exemplo seria, por exemplo, caso, suponha que numa vara lá do interior, por exemplo, eu fui juiz lá em Pacaraima. Pacaraima é a última cidade antes da Venezuela. E eu morei ali um tempo, fui juiz lá nesse interiorzão, e lá era uma vara genérica que julgava tudo. Então eu julgava lá penal, civil, consumidor, júri, índio, o que você imaginar, tudo era com a gente. Até trabalhista eu julgava lá, sabia nem que tinha trabalhista comigo. Mas até trabalhista eu julgava também. Trabalhista, tudo era com a gente. Aí, estavam discutindo lá no tribunal se criaria ou não uma vara penal. Como tinha muita ação penal, eles queriam ter a vara penal e a outra vara que julgaria tudo. Então, numa hipótese, no exemplo, em que criasse a vara penal, e depois, por exemplo, a vara penal fosse desnecessária, e o tribunal decidisse acabar, extinguir com a vara penal, aí as ações que estavam na vara penal vão para essa vara genérica que foi, então, recriada, né? Então, quando cria uma vara e extingue a vara, vai redistribuir as ações perante aquele outro juízo. Beleza? Vamos lá. Questão 6. Essa pergunta aqui, gente, não está caindo em prova, não, tá? Ela está chovendo em prova. Tudo que é concurso está caindo nessa questão aqui, viu? Então, essa questão 6 aqui cai em tudo que é prova, tá? Todas caem, todas. Se não cair, a gente vai recorrer, porque é um absurdo, né? Caem todos menos na nossa, tem que cair na nossa também. Então, vamos lá. O que ela pergunta aqui? 6. Tratando-se de autos físicos, caso os litisconsortes passem a ter advogados distintos no curso do processo, já iniciado o prazo recursal, somente é cabível, é aplicável o benefício do prazo em dobro, o benefício da duplicação do prazo, em relação à parte ainda não transcorrida até aquele momento. Então, vamos aqui responder a questão. Olha só. Pelo artigo 229 do CPC, ele prevê que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazo contados em dobro para todas as manifestações processuais, em qualquer juízo ou tribunal e independentemente de requerimento. E no seu parágrafo 2º, prevê que esse benefício não se aplica quando forem autos eletrônicos. Não se aplica quando forem autos eletrônicos. Só se aplica a processo físico. Aos eletrônicos não se aplica. Beleza. Então, nossa questão está perguntando aqui, ó. Tratando-se de autos físicos, ótimo. Então, se é físico, não é eletrônico. Se não é eletrônico, aplica-se a regra do caput. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, está na questão também. De escritórios de advocacia distintos, beleza. Terão prazo em dobro para todas as manifestações, independentemente de requerimento. Maravilha até aqui. Se enquadra bem na questão. Mas a questão traz uma peculiaridade. É que o prazo já está em curso. Então, a contratação de outro advogado ocorreu durante o prazo recursal. Aí a pergunta é, se já iniciou o prazo recursal, nesse caso, também se aplica o prazo em dobro? Primeira pergunta, sim ou não? E caso sua resposta seja positiva, que se aplica, aí vem a segunda pergunta. Nesse caso, duplica o prazo de todo o recurso, os 15 dias, virarão 30 dias úteis para recorrer, ou não? Duplica apenas a parte que falta para o fim do prazo recursal. E aí? O que você responde nesse caso? O rei está deixando o cabelo crescer, estou vendo ali o Reinaldo, cabelo grande, né? Está até com um rabinho aqui, ó. Eu acho que ele vai deixar fazer aquele coque aqui atrás já. Porque cantor, né? Chão de avião tem que ser artista, né? Ele vai fazer já um coque aqui atrás, o Reinaldo ali, ó. Ô, cara bonito. Mas é isso aí. E aí, gente? Se aplica ou não? Aqui é um julgamento do STJ que cai demais em prova. Demais. E o gabarito é verdadeiro. Se aplica sim. O entendimento do STJ
é que é plenamente aplicável e pelo prazo que sobra do recurso. Então, o item verdadeiro é exatamente isso. Julgamento do STJ, está aqui o RESP 1309-510 de Alagoas. Então, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Pessoal, só para ajudar vocês também, eu tenho um Instagram, tá? Então, quem quiser tirar alguma dúvida, meu endereço é @rafaelvasconcelos.com.br. É meu endereço no Instagram, tá? Deixa eu pegar aqui também só uma coisinha, rapidinho, um minutinho. E aproveitando, gente, também, fazendo um marketingzinho bem de leve, tá? Eu tenho aqui um livro, que é um curso de processo civil, tá? Um curso completo, tá aqui, ó, livro bacana aqui. Ele tem 750 páginas, com todos os temas de processo civil, exceto procedimentos especiais. Então, é um manual de processo civil completo, ele é extremamente atualizado, com muita jurisprudência, e ele foi elaborado a partir das minhas aulas de concurso, de pós, de OAB, palestra, etc. Então, é um livro com a linguagem muito didática, muito sintético, e que para concurso vai te ajudar. Então, se tiver interesse em comprar o livro, pode comprar direto comigo. É só mandar aí no Instagram alguma mensagem que a gente combina por lá, tá? Então, meu endereço é @rafaelvasconcelos.com.br. Quem tiver interesse, só mandar mensagem por lá e eu posso te dar um desconto legal também. Que para aluno tem desconto, tá? O preço dele normal é R$110, se não me engano. E para aluno, eu consigo fazer por 90, tá? Então, é um livro baratíssimo, baratíssimo e completaço, tá? Vamos lá, então. Próxima questão, nossa questão 7. Questão 7. Temos aí seguinte pergunta, sobre tutela provisória. Vamos lá, tutela provisória é um tema legal também, hein? De tutela provisória, temos aqui o artigo, aliás, a questão dizendo o seguinte. A tutela provisória conservará sua eficácia na pendência do processo, inclusive durante o período de suspensão do processo, salvo decisão judicial em contrário. Então, a pergunta aqui é a seguinte. Teremos o trâmite do processo, lembrando que tutela provisória é o gênero que abrange a tutela de urgência e abrange também a tutela de evidência. E lembrando também que a tutela de urgência, ela pode ser classificada quanto ao momento em incidental ou antecedente. E quanto à sua natureza, ela pode ser cautelar ou antecipada. A tutela de urgência, o nome já diz, né? É aquela que tem urgência. E pode ser requerida e deferida incidentalmente, quer dizer, durante um processo, ou de maneira antecedente, antes do processo. E quanto a seu objeto, quanto a sua natureza, ela pode ser cautelar, quando tem por objetivo proteger o processo, ou então antecipada, quando ela vai satisfazer a pretensão da parte. Só que sempre lembre que as tutelas têm natureza provisórias. Então, elas são revogáveis e modificáveis a qualquer tempo e de ofício. E de ofício. É isso que caracteriza a tutela provisória. É a sua provisoriedade, o nome já diz, né? São revogáveis e modificáveis a qualquer tempo, inclusive de ofício. E respondendo à questão 7, temos o artigo 296 e seu parágrafo único do CPC, prevendo: a tutela provisória conservará sua eficácia na pendência do processo principal, mas pode a todo tempo ser modificada ou revogada. Salvo decisão judicial em contrário, ela conservará a sua eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, mesmo durante a suspensão do processo, uma tutela que foi deferida provisoriamente, ela continua produzindo efeito. Então, o juiz deu a liminar, por exemplo, para mandar pagar alimentos. E aí suspende o processo para as partes fazerem um acordo. Mesmo assim, tem que pagar os alimentos. Salvo decisão judicial em contrário. Então, em regra, mesmo suspenso o processo, a liminar continua produzindo efeitos normalmente. Aqui foi uma questão mais de lei seca, tá, gente? Que cai muito em prova de processo civil também.
Eles oscilam, né? Cobra muita jurisprudência e muita lei seca também. E doutrina, quase nada. Quase nada. Processo civil não cai doutrina. É basicamente lei seca e jurisprudência. Questão 8. Questão 8. Muito boa essa questão também. Cai demais, tá? Cai demais. A 8 é a seguinte. Deparando-se com nulidade absoluta, o juiz pode declarar a nulidade da própria sentença. Cadê aqui a questão? Própria sentença. Exigindo-se a interposição do recurso cabível ou manejo de ação rescisória. E aí? Ele pode declarar a nulidade da própria sentença de ofício ou vai exigir a interposição de recurso ou rescisória? A pergunta aqui é a seguinte, vamos lá. A situação é nulidade da sentença. Aí ele pergunta, ela pode ser reconhecida? Cadê aqui? Pelo juiz na sentença. Aliás, nulidade absoluta, né? Pelo juiz na sentença. Pode ser reconhecida via recurso. E pode ser reconhecida via ação rescisória? Essa é a pergunta. O juiz pode reconhecer, pode ser na... Mas aqui é da sentença, tá? Nulidade absoluta da sentença, viu, gente? Estou até corrigindo aqui, ó, da sentença. Então, ele pode reconhecer, o juiz poderá reconhecer de ofício, cabe recurso e cabe rescisória? Essa é a pergunta. Sentença nula. O próprio juiz pode anulá-la? Essa é a primeira pergunta. Cabe recurso para anular? Cabe rescisória? Bom, a rescisória cabe se a situação estiver prevista no rol do artigo 966. Então, se estiver no rol do 666, cabe. Então, a princípio, essa parte da questão, correta. Via recurso vai caber? Cabe, tranquilamente. Como é sentença, basta interpor apelação. E o juiz de ofício? Também pode reconhecer ou não? O juiz de ofício também pode reconhecer ou não? Ele profere a sentença e depois disso ele verifica o vício da sentença. O próprio juiz pode anular sua própria sentença? Sim ou não? O juiz não pode. Não pode, porque temos os artigos 494 e 505. É a chamada preclusão pro judicato. Então, o próprio juiz não pode dar uma nova decisão proferindo a sentença que ele próprio proferiu. Não pode. Isso só pode ser reconhecido via recurso ou ação rescisória. No recurso, até vou colocar aqui, até poderia ser via embargos declaratórios, tá? Pode até ser o ED. E o próprio juiz julgando o ED anula a sentença. Pode ser, tranquilo. Só não pode, ele meramente vai lá e dá uma nova decisão anulando sua própria sentença. Isso ele não pode fazer. Então o gabarito está falso, porque o juiz não pode anular a própria sentença, salvo se for em grau recursal, seja no ED ou numa apelação. Então aqui o pessoal acertou. Bruno acertou, Bruno Moraes, Bruno Miguel, os dois acertaram. Isso aí, perfeito. Pessoal, uma dúvida. Oi. Ele pode revogar a sentença dele ou também não? Não. Pela mesma lógica, ele não pode revogar a sentença. Ele não pode revogar nem anular. Não pode. Uma vez proferida a preclusão pro judicato. E ele não pode mais alterar. Eu vi um caso, então, pelo visto, o juiz se equivocou. O que ele fez? Ele tinha deferido as custas ao final. Passou batido, proferiu sentença. Aí, na hora de apelar, percebeu isso aí. Aí ele mandou a parte recolher, sob pena de revogar a sentença e extinguir o processo. Isso é mole.
Não pode, não. Proferir a sentença, acabou, já era. Não pode mais alterar. Obrigado, professor. Tranquilo? Nada. Bora lá, penúltima. Tá acabando, relaxa aí, gente, é rapidinho. 9. Penúltima questão. O prazo de 3 dias para comunicar a interposição do agravo de instrumento é contado em dobro para a Fazenda Pública? E aí, certo ou errado? Temos aqui no artigo 1018 do CPC, vou botar aqui embaixo, e no seu parágrafo 2º, aqui 1018 parágrafo 2º, prevê: o agravante poderá requerer juntada aos autos da cópia da petição do agravo de instrumento, comprovante da interposição e a relação dos seus documentos. E aí prevê o parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias, contados da interposição do agravo de instrumento. E a pergunta simplesmente é: esse prazo aí de 3 dias, quando se trata de fazenda pública, ele é contado em dobro ou não? Essa pergunta caiu para procurador do Rio Grande do Sul, último concurso. E aí? Duplica o prazo ou ele é um prazo simples? E aí? E aí, nesse caso, temos a plena aplicabilidade do artigo 183. E o que é que diz o artigo 183? Vou colocar para vocês aqui, tá? Então, artigo 183 prevê que a Fazenda Pública, União, Estados, DF, municípios, suas autarquias e fundações de direito público gozarão do prazo em dobro para todas as manifestações processuais. Todas. Então, para todas elas, terá o prazo dobrado. Inclusive, então, do artigo 1018. A exceção, quer dizer, não dobra, quando? Aí temos o parágrafo 2º, tá? Só não vai dobrar o prazo da Fazenda quando a lei estabelecer de forma expressa um prazo próprio para o ente público. Então, se a Fazenda Pública tem um prazo que é só para ela, e a lei já diz o prazo para a Fazenda Pública é de tantos dias. Aí, nesse caso, claro, não vai duplicar, porque o prazo já é aquele ali. É o caso, por exemplo, de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, a Fazenda Pública, quando apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, o seu prazo é de 30 dias. Então, não duplica, porque aquele prazo já é dela. Por esse mesmo entendimento, é que o prazo para oferecer embargos à execução da Fazenda Pública também vai ser de 30 dias. Então, também vai ser de 30 dias. Por quê? Porque a lei já estabelece que aquele é prazo especial da Fazenda Pública. Pela mesma razão, o prazo para agravo interno na decisão do presidente do tribunal que não concede suspensão de segurança, o prazo também será simples. Porque o prazo para esse agravo interno, ele é só para a Fazenda Pública. Só ela pode recorrer nesse caso. Então, repetindo, viu? O prazo para a Fazenda interpor agravo interno contra decisão do presidente do tribunal que nega a SS, que nega a suspensão de segurança, também não duplica, porque o prazo do agravo já é previsto para a Fazenda Pública. Então, exemplos de aplicação do artigo 183, parágrafo 2º. Impugnação ao cumprimento de sentença, embargo de devedor e agravo interno da decisão do presidente que nega suspensão de segurança. Nos 3 casos, quando a Fazenda Pública for atuar, o prazo vai ser aquele que a lei já prevê, porque só ela pode atuar. É a aplicação do parágrafo 2º do artigo 183. Também toma cuidado que quando a lei diz aqui, ó, no 183, dobro para o quê? Todas as manifestações processuais. Leia-se. Só duplique, então, prazos processuais. Só duplica prazos processuais. Então, prazo material não duplica. Rafael, dá um exemplo de prazo material. O prazo de ação rescisória.
é um prazo decadencial. E a decadência é direito material, está previsto no Código Civil. Então, como é um direito material, nesse caso, não teremos duplicação. Só são duplicados prazos processuais. Beleza? Então, item 9 está verdadeira para você. Beleza? E para a gente finalizar, nossa última pergunta, para você já ficar com saudade e gostinho de quero mais, temos aqui, então, nosso último item, item 10. Item 10. Deixa eu só ver o chat aqui, que o pessoal já está me chamando. Item 10, beleza. O Bruno já respondeu aí rapidinho, o cara está afiado. Ele nem leu, o cara já leu, já respondeu e já acertou também. Vamos lá. Então, item 10. Está dizendo que aplica-se o reexame necessário apenas... aplica-se o reexame necessário às sentenças terminativas. Bora ver aqui o artigo 486. 496, aliás. Artigo 496. Olha o que ele diz aqui, ó. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos, não depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a Fazenda Pública. Seja que inciso primeiro, seja inciso segundo, as duas situações são de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública. E aí, a pergunta envolve o conhecimento da jurisprudência do STJ, que interpreta a expressão sentença proferida contra a Fazenda Pública. Esse proferida contra a Fazenda Pública vai envolver também decisão, sentença com mérito, ou apenas sentença, aliás, sentença também sem mérito, ou apenas sentença com mérito. E aí, como é que funciona nesse caso? É sentença com e sem mérito, ou apenas sentença com mérito? E o entendimento é que só vai caber o reexame necessário quando for uma sentença com mérito. Porque é apenas uma sentença definitiva. Falso. Só das definitivas. São aquelas que resolvem o mérito. Artigo 487 do CPC. 487 do CPC. E ainda aqui temos observações em que não haverá o reexame, mesmo quando for definitiva, nos casos de mera homologação. Então, renúncia, transação, reconhecimento do pedido. Nesses casos, também não teremos reexame necessário. Então, não haverá, mesmo quando for definitiva, nos casos em que a sentença for apenas de homologação. Então, se houve uma renúncia ao direito, por exemplo, uma transação, ou o réu reconhecendo a procedência do pedido, nesses casos, não terá reexame necessário também. Tá? São outras hipóteses em que não teremos o reexame necessário. Tranquilo, gente, até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma ponderação, sugestão, crítica, choro, desespero? Quer falar de estratégia do concurso, de processo civil, como é que você estuda, o que é que você faz? Não esqueça de fazer um bom investimento comprando nosso livro aqui, tá? Está à sua disposição. Estou com a última leva dele aqui da editora aqui em casa, quase acabando. E, no mais, então, gente, enquanto você vai pensando se tem alguma coisa ou não, eu quero agradecer a todos aí pela presença, como mantivemos o coro aí completo até o final, coisa rara de aula. Então, todo mundo aí firme e forte até essa reta final, até nossas 8h30. Agradeço novamente ao curso Unijur pela oportunidade, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, estar aqui podendo participar de mais um curso no Unijur, esse curso que eu tenho muito carinho, a gente montou ele do zero, eu, Reinaldo, outros professores também, então é um curso que a gente tem muito prazer em voltar para cá, tá? E é o seguinte, então, teremos aí nosso curso de exercícios para procurador do DF, faça conosco aí no nosso curso Unijur, você vê que nossa aula ela é muito objetiva, muito intensa, muito conteúdo, muito focado naquilo que cabe, tá? Então, a gente teve o prazer de aprovar com candidatos para procurador do DF em 2004, 2007, 2013 e agora, de novo, vamos aprovar de novo uma reca de gente ali para dentro, viu? Então, eu tenho muitos amigos que são hoje procuradores do DF e vários deles foram meus alunos. Espero que você passe também
e que a gente consiga também ter um ótimo resultado para esse concurso, tá? No mais, então, gente, muito obrigado a todos. Eu vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma dúvida, alguma coisa. Então, todo mundo aqui agradecendo. Obrigado aí, Pedrão, meu amigo Pedro Acestari, um grande professor também, a colega nosso lá da PGFN. Pedrão aí, professor de processo civil também, um cara fera, viu? Capaz de dar aula para vocês também. Pedrão é um cara top, viu, gente? Então, no mais, gente, é isso aí, ó. Muito obrigado a todos e até a próxima, então, viu, gente? Obrigadão e até mais. Valeu, gente. Valeu, professor. Um abração. Teve uma pergunta do colega aí, do Arthur Rocha. Aonde? Quem? Chat aí. Colocou se a retratação não é considerado como anulação de sistema para fins da pergunta 8. Arthur, é o seguinte, se houver a interposição de recurso, e a depender do recurso, né, porque nem toda apelação tem retratação, a apelação só vai ter quando for uma sentença sem mérito ou sentença liminar de improcedência. Aí, nesse caso, exercendo retratação, ele pode anular. Aí sim, pode. Pode porque o juiz retomará a competência para o caso via o recurso permitindo juízo de retratação. Beleza? Tranquilo? Gente, obrigado então. Bons estudos. Acelerem que em novembro temos edital, viu, gente? Grande abraço e até a próxima. Valeu!